Iniciando então mais um dia do nosso estudo, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, entrando agora nas instruções dos Espíritos. A primeira mensagem, bem sofrer e mal sofrer, que é o item número 18. Antes vamos para o nosso boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Começando aqui a edição do mês de julho, nós temos aqui um aviso já de imediato na revista, que tanto o escritório da Revista Espírita como a casa de Kardec seriam transferidos então para a Rua Santiene, lá na passagem Santiene. Então só a comunicação deles aqui. Então nosso boletim é o do dia 1º de junho de 1860, uma sexta-feira, sessão particular. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 25 de maio. Por proposta da comissão e após relato verbal, a sociedade admite no número de seus sócios livres, Senhora E, de Viena, Áustria. Assuntos administrativos. A comissão propõe e a sociedade adota as duas seguintes proposições. Primeiro, considerando que a sociedade, nos termos do artigo 16 do regulamento, pode dar a conhecer, no fim de abril, a intenção da retirada de certos membros, que as nomeações feitas pela direção da comissão, antes dessa época, poderiam recair sobre membros que não continuariam a fazer parte da sociedade, que não seria racional que aqueles que tivessem tal intenção participassem das nomeações. Resolve o seguinte: as nomeações para a direção e para a comissão serão feitas na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão em suas funções até essa data. Segundo, a sociedade, considerando que uma ausência muito prolongada e não prevista dos membros da direção e da comissão pode entravar a marcha dos trabalhos, resolve o seguinte: os membros da direção e da comissão que se ausentarem durante 3 meses consecutivos sem justificativa serão considerados demitidos de suas funções e providenciada a sua substituição. Comunicações diversas. Leitura de um ditado espontâneo obtido pela senhora L sobre a honestidade relativa, assinado por Jorges, espírito familiar. Segundo, outro da senhora Smith, acerca da influência do médium sobre o espírito, assinada por Alfred Musset. Relato de um fato concernente a 2 pessoas, uma das quais é uma pobre moça e cujas relações atuais são consequência das que existiam em sua precedente existência. Circunstâncias aparentemente fortuitas as puseram em contato e as duas experimentaram reciprocamente uma simpatia que se revelou por singular coincidência de poder mediúnico. Interrogado sobre certos fatos, um espírito superior disse que a jovem tinha sido filha da outra na existência anterior e havia sido abandonada. Na presente existência foi posta em seu caminho, a fim de lhe dar a oportunidade de reparar seus erros, protegendo-a, o que está disposta a fazer, apesar de sua situação bastante precária, pois só vive de seu trabalho. Esse fato, que encerra detalhes do mais alto interesse, vem em apoio do que sempre tem sido dito sobre certas simpatias, cuja causa remonta a existências anteriores. Indubitavelmente, esse princípio dá uma razão de ser a mais ao sentimento fraterno, que faz da caridade e da benevolência uma lei, porquanto aperta e multiplica os laços que devem unir a humanidade. Estudos. Primeiro, evocação da grande François, uma das principais convulsionárias de Saint-Médard, da qual uma primeira evocação já foi publicada, ver o número de maio de 1860. Esse espírito foi chamado novamente, a pedido seu, com o objetivo de retificar a opinião emitida sobre o diácono Paris. Acusa-se de o haver caluniado, desnaturado suas intenções e pensa que a retratação foi feita espontaneamente, poderá poupar-lhe a merecida punição. São Luís completa a comunicação
com informes sobre os mundos destinados ao castigo dos espíritos culpados. Segundo, exame analítico e crítico das comunicações de Charlet sobre os animais. O espírito desenvolve, completa e retifica certas afirmações que tinham parecido obscuras ou errôneas. Tal exame será continuado na próxima sessão, publicado adiante. Terceiro, 2 ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pela senhorita Rouet, sobre a continuação das memórias de um espírito. O segundo pela senhora Lask, assinado por George, seu espírito familiar, sobre o exame crítico que a sociedade se propõe a fazer das comunicações espíritas. O espírito aprova muito esse gênero de estudo e o considera como um meio de prevenir as falsas comunicações. Então esse aqui foi, para nós, o boletim do dia 1º de junho de 1860. Vamos lá, bom dia pessoal que chegou, bom dia Sussuca. Vamos lá então. Nós estamos aqui nas instruções dos espíritos, como eu passei para vocês. Todo capítulo Kardec dedica uma parte às orientações que os espíritos trazem sobre o tema que vem sendo abordado. Isso significa que Kardec, recebendo essas comunicações, como dessas que nós vemos citadas nos boletins da sociedade, em que o espírito vem ou espontaneamente ou solicitado a falar sobre determinado tema, essa psicografia então ela era incorporada no tema que vinha sido estudado. E isso a gente pode deduzir que poderia ser algo não necessariamente planejado. Então, já que Kardec estava falando sobre aquele assunto, vinha então uma mensagem que dizia respeito a ele, que poderia trazer uma contribuição interessante, e aí então ele acrescentava no Evangelho. Isso foi em 1862, se eu não me engano, quando o Evangelho foi publicado. Então as mensagens que foram recebidas até então eram incorporadas nesse livro como complemento. Então nós vamos estudar hoje, aqui nesse capítulo, nós temos aqui, são 9 comunicações, vamos estudar a primeira hoje, falando então sobre o bem e o mal sofrer dentro do Bem-aventurados os Aflitos. Essa mensagem foi publicada em Havre, 1863, e como a gente viu, só um instantinho pessoal, eu só quero confirmar aqui, quando foi a publicação exata do Evangelho segundo o Espiritismo, consta para nós aqui então, rapidamente, que inclusive, fazendo 150 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, então para não precisar fazer conta, a gente faz o seguinte: 1864, que foi a data de publicação dele, então, portanto, agora em 2014 nós temos 150 anos da sua publicação. Essa comunicação que nós vamos ler aqui hoje, ela é de 1863, e naturalmente dentro desse prazo de publicação. O espírito é Lacordaire, então, como a gente sempre faz, estudando um pouquinho sobre a biografia desse espírito, para entender exatamente quem era ele, qual era a autoridade moral que ele tinha para trazer determinada informação, isso porque Kardec teve uma grande preocupação de não publicar simplesmente uma mensagem que é bonita, sem que o espírito tenha vivenciado isso, de fato, para dar realmente autenticidade a essa mensagem. Então, Lacordaire, a gente vai estudar um pouquinho sobre ele. Ele viveu entre 1802 e 1861, portanto, foi contemporâneo de Kardec. Diz para nós assim, então: em junho de 1853, quando as mesas girantes e falantes agitavam os salões da Europa, depois de terem assombrado a América, em missiva a Madame Sweetshine, datada de Flavigny, ele escreveu: missiva nada mais é do que uma epístola, uma carta, uma comunicação. Então ele enviou para a senhorita Sweetshine: vistes girar e ouvistes falar das mesas? Desdenhei vê-las girar, como uma coisa muito simples,
mas ouvi e fiz falar. Isso ele falando, né? Porque já que ele ouvia falar das mesas, não tinha nenhum interesse em conhecer isso tudo. Depois de um tempo, ele acabou ouvindo as mensagens e também fez falar, ou seja, se comunicou através delas. Elas me disseram coisas muito admiráveis sobre o passado e o presente. Por mais extraordinário que isso seja, é para um cristão que acredita nos espíritos um fenômeno muito vulgar e muito pobre. Em todos os tempos houve modos mais ou menos bizarros para se comunicar com os espíritos. Apenas outrora se fazia mistério desses processos, como se fazia mistério da química. A justiça, por meio de execuções terríveis, enterrava essas estranhas práticas na sombra. Hoje, graças à liberdade dos cultos e à publicidade universal, o que era um segredo tornou-se uma fórmula popular. Talvez também por essa divulgação Deus queira proporcionar o desenvolvimento das forças espirituais ao desenvolvimento das forças materiais, para que o homem não esqueça, em presença das maravilhas da mecânica, que há dois mundos incluídos um no outro, o mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. O missivista era Jean-Baptiste Henri Lacordaire, nascido a 12 de maio de 1802, numa cidade francesa perto de Dijon. A despeito de seus pais serem religiosos fervorosos, o jovem Lacordaire permaneceu ateu até que uma profunda experiência religiosa o levou a abraçar a carreira de advogado na teologia. Completando seus estudos no seminário, na qualidade de professor, pôde constatar o relativo descaso dos seus estudantes pela religião. No intuito de despertar a afeição pública para a Igreja, como colaborador do jornal L'Avenir, passou a lutar pela liberdade da assistência e proteção do Estado. Vigário da famosa Catedral de Notre-Dame, em Paris, a força de sua oratória atraía milhares de leigos para o culto. Em 1939, entrou para a Ordem Dominicana na França, trabalhando pela sua restauração, desde que a Revolução Francesa a tinha largamente subvertido. Discípulo de Lamennais, que também era um teólogo, um filósofo estudioso, preocupou-se em afirmar que a união da liberdade e do cristianismo seria a única possibilidade de salvação do futuro. Cristianismo, por poder dar à liberdade a sua real dimensão, e a liberdade por poder dar ao cristianismo os meios de influência necessários para isto. Insistia que o Estado deveria cercear seu controle sobre a educação, a imprensa e o trabalho de maneira a permitir ao cristianismo florescer efetivamente dentro dessas áreas. Foi membro da Academia Francesa e o codificador inseriu artigo ao seu respeito na Revista Espírita de fevereiro de 1867, 6 anos após a sua desencarnação, que se deu em 21 de novembro de 1861. Nele reproduz extrato da correspondência que inicia o presente artigo, comentando: sua opinião sobre a existência e a manifestação dos espíritos é categórica. Ora, como ele é tido geralmente por todo mundo como uma das mais altas inteligências do século, parece difícil colocá-lo entre loucos, depois de o haver aplaudido como homem de grande senso e progresso. Pode, pois, ter-se senso comum e crer nos espíritos. Em sessão realizada na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de 18 de janeiro daquele ano, o médium escrevente habitual Morin descreveu a presença do espírito do padre Lacordaire como um espírito de grande reputação terrena, elevado na escala intelectual dos mundos, espírita antes do espiritismo, e concluiu: ele pede uma coisa não por orgulho, por interesse pessoal qualquer, mas no interesse de todos para o bem da doutrina, a inserção na revista do que escreveu há 13 anos. Diz que se pede tal inserção é por 2 motivos. O primeiro, porque mostrareis ao mundo, como dizeis, que se pode não ser tolo e crer nos espíritos. O segundo é que a publicação dessa primeira citação fará descobrir em seus escritos outras passagens que serão assinaladas como concordes com os princípios do espiritismo. Como ele mesmo, Lacordaire, retornou de além-túmulo para emprestar à obra da codificação sua inestimável e talentosa contribuição. Em O Evangelho segundo o Espiritismo encontramos 3 mensagens
ditadas no Havre e Constantina, todas datadas do ano de 1863, discorrendo sobre o bem e o mal sofrer, orgulho e humildade, desprendimento dos bens terrenos. Então esse foi Jean-Baptiste Henri Lacordaire, que foi então um grande estudioso do catolicismo e que depois trouxe uma grande contribuição na doutrina espírita a partir da sua visão do mundo espiritual. Então esse é Lacordaire. Vamos então para a sua mensagem, para estudarmos um pouquinho sobre as dificuldades que todos nós enfrentamos aqui no mundo físico. E a gente sempre lembra que todos nós passamos por certas dificuldades, alguns de uma forma muito mais intensa num ou no outro campo, mas todos, vivendo no mundo de provas e expiações, estão inevitavelmente classificados na condição de espíritos ainda imperfeitos e, consequentemente, vivendo as consequências dessa imperfeição. Então, quando nós falamos sobre a forma de lidarmos com essas dificuldades, existe então, por incrível que pareça, né, porque muitas vezes a gente fica se perguntando, a dor é a dor, o sofrimento é o sofrimento para todos. Só que, na verdade, existem duas formas de lidarmos com esse sofrimento. E aqui nesse título, o bem sofrer e o mal sofrer, traz para nós aquela visão que nós podemos nos rebelar contra aquela experiência dolorosa que nós estamos vivendo, ou vivemos de um modo equilibrado, compreendendo exatamente o crescimento que ela pode proporcionar. Só que quando nós falamos sobre sofrimento, nós pensamos nesse entendimento dentro de um mundo que tem uma visão simplista da vida. Aquela visão que fala que nós nascemos e morremos e tudo termina, ou então nós temos uma continuidade fora do mundo material, um tanto quanto fantasiosa. Então nós perguntamos, eu tenho que sofrer, mas será que eu devo aceitar esse sofrimento? Eu tenho que me conformar por isso? Com isso, será que eu tenho que sofrer mais do que os outros? Então são questionamentos que todo mundo faz. E quando nós começamos então a interrogar as pessoas dentro de suas crenças, como é que elas lidam com esse sofrimento, na verdade elas sempre dizem, né, que olha, está muito difícil, está muito doloroso, eu não vejo a hora disso acabar. Só que na verdade não consideram a experiência da dor, primeiro como uma consequência natural das nossas próprias ações, como os espíritos disseram nesse próprio capítulo. Ninguém sofre injustamente. E esse sofrimento pode ter uma consequência nessa mesma encarnação, a partir das nossas ações, ou ele pode vir de existências anteriores, conforme os espíritos já trouxeram para nós. E essa ideia de falar de sofrimento vindo de existências anteriores traz para nós uma dificuldade muito grande. Até mesmo nós que estudamos sobre reencarnação, que aceitamos com naturalidade esse pensamento, essa ideia, mas isso se torna muito difícil para nós quando nós não nos lembramos daquilo que acontece. Até mesmo, né, vocês se lembram que eu já perguntei a um espírito amigo sobre essa situação, perguntando, não seria mais fácil se nós nos lembrássemos das causas para lidarmos com as consequências de uma forma mais natural, mais tranquila? E o espírito respondeu com naturalidade que seria muito difícil para nós lidarmos com as lembranças do passado, tendo em vista que nós queremos esquecer inclusive as atitudes do presente. Imaginemos a avalanche de lembranças dolorosas dos nossos equívocos. Então é muito mais fácil nós mantermos a nossa confiança, a nossa fé e trabalharmos para o nosso crescimento a partir dessa experiência. Então, quando nós temos, embora não saibamos os detalhes, embora muitas vezes nós não tenhamos aquela convicção plenamente fortalecida dentro de nós, a fé é o que nos sustenta. A fé nada mais é do que a confiança que nós temos num ensinamento, mesmo que para nós não seja claro. Mas ele traz para nós um entendimento lógico, um entendimento racional, bastante consistente. Porque nós pensamos, bom, temos que ter confiança inicialmente na perfeição de Deus. O entendimento de Deus é fundamental. Não o Deus religioso, o Deus místico, mas o Deus que compõe essa inteligência suprema, que é a causa primeira de todas as coisas. Então, sabendo que o universo é regido por uma inteligência perfeita, absoluta, nós lembramos que a nossa vida passa por experiências regidas por essa inteligência, que não tem um capricho
de selecionar quem vai sofrer e quem não vai sofrer, mas que criou uma lei moral que rege todo o universo. E a gente fala do universo, né, mas a gente não consegue ter ainda a compreensão da dimensão desse espaço todo, mas a gente fala do nosso mundo, observando que se nós todos vivemos em função das nossas próprias ações, eu não vou sofrer por aquilo que os outros fizeram, mas sofrerei por aquilo que os outros fizeram se eu tiver merecimento para isso. Então todos nós estamos comprometidos de alguma forma, de alguma forma, com tudo aquilo que nos acontece, de positivo e de negativo. Porque quando nós falamos sobre consequências, dá a impressão que a gente sempre fala de castigo, de sofrimento, de dor. Na verdade, os benefícios que eu tenho, o conforto, as alegrias, isso também é consequência daquilo que eu vivo, daquilo que eu mesmo construí. Só que quando nós vivemos nessas dificuldades todas, e temos essa compreensão de que existe uma causa, embora o efeito seja doloroso, embora muitas vezes nós não nos conformemos com isso, aceitamos de alguma forma, mas não nos conformamos com ela e tudo mais, esse pensamento de que existe uma causa, de que existe um efeito, dá para nós uma certeza de que a partir do momento em que nós conseguimos superar aquela dificuldade, ou lidar bem com ela durante o tempo em que ela existe, vai trazer para nós grandes benefícios morais. Por isso o Espírito, quando fala o bem sofrer e o mal sofrer, ou seja, significa saber sofrer. Porque o sofrimento para nós, ele acaba sendo, nesse caso a gente tem aquele pensamento que fala que a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então, na verdade, o Espírito, quando colocou bem sofrer e mal sofrer, ele quis dizer exatamente isso, a questão da dor. E a dor nos proporciona um tipo de sofrimento, só que nós podemos amenizar ou intensificar essa dor, de acordo com o nosso comportamento. Então, sim, estou com dificuldade, passo por grande sofrimento, mas eu continuo em pé, continuo trabalhando, continuo perseverando, vou chorar, vou muitas vezes me sentir angustiado, mas eu continuo trabalhando porque eu sei que meu compromisso aqui no mundo é um compromisso muito profundo, muito importante. Agora nós temos uma outra forma de lidar com essa dor. É começar a apontar responsáveis, é começar a fazer acusações, é começarmos a nos rebelar contra tudo, contra Deus, contra as pessoas, contra a vida. E isso faz com que a nossa dor se torne muito mais intensa, porque nós simplesmente não admitimos que nós fomos os responsáveis por isso. Então o primeiro passo significa exatamente isso, né? Essa comparação ela é sempre muito clara, né, André? Aquela questão, estamos presos na nossa gaiola, aquela grande gaiola moral, que restringe a nossa vida dentro de um determinado espaço, determinadas experiências, e nós podemos ser aquele pássaro, embora enclausurado, um pássaro comportado, um pássaro equilibrado, um pássaro que canta quando tem aquela disposição, ao contrário daquele outro pássaro que se debate contra as grades e se machuca cada vez mais e vai continuar preso até o final, quando a sua gaiola vai deixar de existir. E esse que se rebela é aquele que estende cada vez mais a sua dificuldade. Porque nós lembramos sempre que toda experiência que nós vivemos no mundo, ela traz para nós consequências morais, um aprendizado moral. E nós podemos imaginar esse aprendizado moral como uma medicação. Se eu sou aquele paciente que se encontra doente, e em vez de eu seguir as prescrições médicas, tomar minha medicação, modificar minha conduta, eu continuo me rebelando e agindo de uma forma completamente desequilibrada, o meu organismo simplesmente vai demonstrar essa dor, esse desequilíbrio através de um sofrimento muito grande. Então aquele paciente que, embora doente, se torna mais disciplinado é aquele que consegue controlar essa dor dentro daquilo que é possível e viver de uma forma tão tranquila quanto possível. Já o paciente rebelde é aquele que simplesmente intensifica a sua dor e prolonga cada vez mais o seu sofrimento. Então quando nós falamos moralmente é a mesma coisa. Se por acaso eu não me conformo, eu me revolto e tudo mais, nada mais, nada menos eu estou estendendo essa minha dor, porque esse tipo de comportamento não vai resolver absolutamente nada. Pelo contrário, a tendência é sempre trazer um agravamento. Imaginar, por exemplo, que, quer saber, eu vou simplesmente chutar o balde, vou começar a brigar com todo mundo, vou fazer acontecer. Cada discussão, cada acusação, cada lesão que eu provoco, nada mais é do que mais uma ferida que aparece. Em vez de eu curar aquela que apareceu, aquela que existe em profundidade, eu começo não só a curá-la, como começo também a criar novas feridas.
E aí então o silêncio, a resignação, o equilíbrio, são ações que para nós ainda é muito difícil, são difíceis. Exatamente porque a nossa compreensão a respeito da imortalidade, a respeito dessa lei de causa e efeito que rege as nossas vidas, é algo muito teórico ainda. É algo muito superficial. Quando nós absorvemos isso com profundidade, aí então nós conseguiremos controlar nossa vida com sabedoria. E promovermos a nossa cura, vamos dizer assim, dessa dor, de um modo muito mais rápido. A Mira lembrou aqui que é o sal na ferida. Uma psicóloga fez uma palestra interessante falando que o corte é machucado que aconteceu. Aí nós, para complicarmos, colocamos sal. Deliberadamente, optamos por colocar sal em cima da ferida, e a dor então fica mais intensa. Esse sal representava exatamente essa revolta, essa rebeldia, esse desequilíbrio de nossa parte. Por isso então a resignação. Só que o detalhe interessante é que quando nós falamos sobre resignação no mundo de hoje, nós temos uma interpretação curiosa a respeito das pessoas, né? Porque elas passam por sofrimentos, passam por dificuldades, mas mantêm o equilíbrio, mantêm a fé, mantêm a esperança de que alguma coisa vai mudar. E aí então as pessoas dizem assim: eu não me conformo, como é que você fica desse jeito diante do que está acontecendo? Se fosse eu faria de tal forma. Bom trabalho, Miriam, beijo. Se fosse eu faria diferente. Eu explodiria, eu gritaria, eu fazia, acontecia. Então, na verdade, a gente percebe que muitas vezes uma conduta equilibrada, nós não falamos de uma conduta passiva, porque passiva é aquele que simplesmente espera as coisas acontecerem. Mas, na verdade, é uma resignação ativa, porque nós aceitamos a dificuldade que se apresentou, porque é inevitável, não adianta se rebelar contra ela. É mais ou menos aqui igual vem acontecendo em São Paulo. Passamos por uma grande seca. Você vai se rebelar contra a seca? Você vai sair quebrando torneira por causa da seca? Sendo que é algo que a natureza apresentou? A minha medida é tomar providências para que tenha mais economia de água, para que eu seja mais prudente no uso desse elemento essencial para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Então, essa ideia da água é mais ou menos o que acontece. Aquela pessoa extremamente endividada. Então, na verdade, ela entra em depressão, se revolta. Mas se a causa foi um desequilíbrio financeiro, a solução está exatamente nas restrições, no reequilíbrio, no controle mais rígido daquilo que se gasta, daquilo que se recebe. Então nós vemos exatamente isso, pessoas que passam por dificuldades em todas as áreas, situação do cotidiano, financeiro, familiar, saúde, tudo. Em vez de administrar esse problema, procurando sempre diminuir os seus efeitos e também procurar até mesmo trabalhar por uma solução, nós fazemos exatamente o contrário. Nós entramos em desespero, o que é natural dentro da nossa condição, fazemos com que as coisas se tornem piores, o problema se torna pior e o efeito do problema sobre nós também se torna muito mais intenso. Então, na verdade, nós temos que saber administrar o nosso problema. Qual foi a causa? Quais são as possíveis soluções? Se não tem solução, então eu vou simplesmente tomar uma atitude para não agravar aquilo que eu já estou vivendo. Essa é a atitude mais sábia que nós temos que tomar. O Zé colocou aí também, quando você vincula o sofrimento atual com culpa, essa culpa, se superestimada, te perturba muito. É o desespero, é a culpa, é a autopunição, a autopiedade. São sentimentos que nos paralisam, porque nós passamos mais tempo chorando, esperando que as coisas aconteçam. Só que as coisas não vão acontecer se nós não nos mobilizarmos para isso. Nós criamos o problema e o mecanismo da vida, esse mecanismo pedagógico da vida, nos incentiva, nos estimula a buscar uma solução para isso. E esse é o grande aprendizado que nós temos. Porque todo descontrole provoca em nós sofrimento. Descontrole em todas as ordens. Um descontrole dentro de um relacionamento, um ciúme excessivo, uma possessividade, um desregramento no comportamento. Financeiramente, profissionalmente, socialmente, não importa. Eu sou aquela pessoa que arruma encrenca em todo lugar. Esse é o excesso da minha conduta, do meu egoísmo. Isso faz com que isso agrave uma situação e eu receba de volta um efeito negativo. Então nós temos que analisar friamente o problema como se fosse ali uma matemática, uma contabilidade.
Vamos ver as causas, vamos ver os efeitos, vamos ver os nossos recursos, quais são as melhores medidas. Essa disciplina, esse equilíbrio, é algo que nós precisamos desenvolver em nós para lidarmos com a situação que nós vivemos. Tem aquela frase que diz, o que não tem remédio, remediado está. Então, na verdade, a nossa administração será exatamente isso, fazer com que aquele problema seja administrado de uma forma equilibrada, já que eu não consigo mudá-lo para melhor, porque muitas vezes o problema é inevitável, eu vou trabalhar para que ele não se agrave, porque é esse agravamento que vai trazer para mim uma dor muito maior. A Andréa colocou, né, então me lembro de uma frase que adoro, né, florescer onde estivermos plantados. Pois é. Essa reclamação que nós temos, né, bom dia pessoal que chegou, essa reclamação que nós apresentamos pela nossa insatisfação faz simplesmente que nós fiquemos paralisados. Então a gente lembra que uma flor, ela se desenvolve mesmo no lodaçal. Ela tem esse potencial para isso. Então, na verdade, nós também temos. Florescer as nossas virtudes, florescer os nossos melhores valores. Então vamos aqui para o nosso texto. Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão nesse mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Aliás, essa frase, essa passagem do Evangelho, ela é muito polêmica, porque ela não consegue, nós não conseguimos alcançar a profundidade da sua ideia, da sua filosofia. Bem-aventurados os aflitos, ou seja, felizes são os aflitos, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, eu tenho que sofrer, eu tenho que sentir dor, eu tenho que passar por situações extremamente dramáticas para poder alcançar o reino dos céus? Na verdade, a doutrina espírita nos mostra isso. Se eu sofro é porque eu causei. Se eu souber trabalhar com equilíbrio esse meu sofrimento, aquela dor inicial, aquele problema inicial, será simplesmente dissolvido, resolvido. E aí então chegarei nesse reino dos céus, interpretado como o mundo dos espíritos mais elevados, dos espíritos mais equilibrados. E não vivemos nessa horda de espíritos sofredores, vagando pelo mundo sem encontrar nenhum tipo de solução, sem ter esperança de nada que o futuro possa oferecer. E continua. O desânimo é uma falta. Deus nos nega consolações se não tiverdes coragem. Meu Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças. Como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar, e não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva aos seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias, e quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação, eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos, pode, portanto, ser assim traduzidos. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a submissão à vontade de Deus,
porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Eu me lembro de uma interpretação, de uma ilustração que eu trouxe para vocês há muito tempo. Aliás, faz tempo que eu não falava sobre isso, muitos de vocês acho que nem ouviram falar ainda. Eu lembrava que a nossa vida, ela é um grande palco de teatro, onde nós temos ali os cenários, as personagens, protagonistas, figurantes, os nossos figurinos, um roteiro. E nós estamos aqui hoje, aqui no mundo físico, interpretando um determinado papel. Nós temos um script que foi escrito especialmente para cada um de nós, para interpretarmos determinada peça e ao mesmo tempo vivermos determinadas experiências. Se nós mesmos pudéssemos nos sentar lá no auditório e assistir às nossas próprias interpretações, se estivéssemos lá no auditório, nós teríamos uma visão ampla da vida. Teríamos o conhecimento do passado, entenderíamos o presente de uma forma diferente, seríamos capazes de antecipar o futuro através das consequências daquilo que a gente vive agora. Então nós estaríamos olhando o nosso comportamento diante daquilo. Nós saberemos que no passado tivemos tal atitude, ou mesmo no presente, nesse passado próximo, tivemos determinada atitude, e aquilo que nós estamos vivendo naquele momento, durante aquela interpretação, é uma consequência daquele passado. Então nós estaremos pensando o seguinte: realmente eu merecia aquilo porque eu fiz aquilo, porque eu tenho conhecimento? Realmente eu estou muito bem sucedido naquilo que eu estou fazendo as coisas certinhas? Ou então a gente colocaria a mão no rosto e falava: meu Deus, nós estamos fazendo tudo errado. Então nós estamos assistindo, nós poderíamos assistir a nossa própria existência, inicialmente do lado de fora, tendo uma compreensão de tudo aquilo. Quem foram as pessoas com quem eu me relacionei no passado e que vieram agora como companheiros de jornada? Então eu estaria do lado de um ator que interpretaria também o papel dele, e eu estou com ele porque obrigatoriamente no passado nós tivemos um vínculo que nos trouxe até agora no presente. Então eu vou ter que saber conviver com ele. Eu vou ter que saber tentar fazer um trabalho o mais equilibrado possível, mesmo que ele não corresponda às obrigações que ele também tem de fazer com que as coisas sejam certas. Então eu tenho aqui um papel em que eu interpreto um doente, em que eu interpreto um miserável, em que eu interpreto alguém que vive um determinado tormento, em que eu viva naquele cenário suntuoso, cheio de riquezas. Cada um de nós tem o próprio papel. Eu tenho o meu com todos os detalhes da minha vida pessoal, da minha vida familiar e da minha vida social, aquelas 3 esferas que nós já conversamos. Então, observando a nossa própria interpretação, nós poderíamos ter uma ideia se o resultado vai ser bem sucedido ou não. Já que nós não podemos nos colocar na condição de plateia ou de público assistindo a nossa própria interpretação, nós podemos ser atores com essa consciência. Então nós podemos nos ver de que forma que nós estamos nos comportando diante daquela experiência. Não sei do passado, mas eu sei que o passado está presente. Já que, como dizem para nós, como disse para nós uma médium durante a sua palestra, ela disse que nós somos o passado em forma de presente. Ou seja, aquilo que nós somos hoje, que nós vivemos hoje, nada mais é do que um desdobramento daquilo que aconteceu anteriormente. Se eu vou dizer assim, a minha vida é uma porcaria, pode ter certeza que você fez muita porcaria no passado. A minha vida é uma bênção, parabéns, você teve uma vida abençoada no passado. Então esse entendimento que nós temos, porque poderia se perguntar, então me prova que isso é verdade. Não existe condições de provar alguma coisa que diga respeito a questões que estão fora dos cálculos terrenos, dos cálculos matemáticos do nosso mundo. Mas é uma questão de filosofia, de entendermos exatamente o propósito da nossa existência. E felizmente nós temos uma doutrina que nos proporciona esse entendimento através de um raciocínio profundo sobre as mais diversas situações da nossa vida. E então nós começamos não apenas a nos conformar com isso, mas nós começamos a aceitar de uma forma ativa, de uma forma produtiva, aquilo que nós vivemos. Então esse é o meu papel. Quanto tempo durará essa minha peça? Qual a extensão desse roteiro?
O que será que as próximas cenas reservam para mim? Será que são experiências interessantes? Será que são experiências dolorosas? Nós não sabemos. Mas o importante é que nós interpretemos o nosso papel em cada instante da melhor forma possível. E quanto mais preparados nós estivermos, melhor nós nos sairemos diante daquilo que já está prescrito. E se não tiver prescrito, nós teremos mais equilíbrio, mais prudência, para não provocarmos no futuro situações que trarão para nós dor. Porque cada dia que nós vivemos, e eu trago para vocês essa expressão constantemente, porque é fundamental que nós tenhamos compreensão disso, cada pensamento que eu enviar, cada palavra que eu disser, cada atitude que eu tiver, vai gerar uma consequência no futuro, inevitavelmente. Um futuro próximo, um futuro médio, um futuro distante. Se eu pensar alguma coisa para alguém, estou gerando em torno de mim aquele campo energético, vibracional, que vai atrair simplesmente situações da mesma natureza. O mal que eu desejo é o mal que eu atraio. O bem que eu envio é o bem que eu recebo. Nós criamos, teve inclusive aquele documentário que veio de um livro chamado O Segredo. Foi um escritor americano que escreveu. E ele falava do segredo da força da vontade, da força do pensamento. Aquilo que eu crio na minha mente é aquilo que eu atraio em minha direção. Quando ele escreveu isso, ele provocou um grande alvoroço, porque as pessoas começaram a ficar deslumbradas com essa novidade. E a doutrina espírita já trazia isso para nós há muito tempo, falando para nós exatamente que a lei de causa e efeito é aquilo que nós produzimos a partir daquilo que nós pensamos, falamos e agimos. A Susutuka colocou, né, o pensamento tem vida e gravita em torno de nós. E ele tem uma força tão intensa que nós ainda não compreendemos, mas ainda não compreendemos. Exatamente porque nós vivemos ainda uma realidade material, e para nós o que vale é apenas a realidade material. Esse campo mental, essa força que a nossa mente produz é algo que é muito, muito zen, muito místico, não é uma realidade para nós. Porque já que nós não conseguimos ver o pensamento, nem ver o efeito que ele provoca, nós simplesmente não damos o devido valor. Mas nós estamos o tempo todo criando, produzindo, e ao mesmo tempo atraindo e sofrendo as consequências. Mais uma vez, positivas ou negativas. Aquilo que nós falamos, a gente lembra que tem um pensamento oriental, que ele diz assim: uma pedra lançada, uma flecha atirada, uma palavra proferida não tem volta. E isso é uma realidade muito grande, porque a palavra que nós dizemos, ela pode ser uma palavra caridosa ou pode ser para nós um punhal venenoso, dependendo da forma como ele atinge as pessoas que recebem as nossas palavras. Então aquilo que nós falamos, que nós aceitamos, que nós negamos, sempre terá um efeito que vai trazer de volta para nós uma consequência da mesma natureza. E quando se fala sobre as atitudes, nem precisa falar, né? Tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia vai trazer uma consequência. Basta a gente ver, uma coisa muito simples. Se eu vou até o banco, ou vou aqui pela internet e pago uma conta, essa minha atitude de responsabilidade fez com que eu cumprisse um compromisso. Aí a gente fala assim: mas isso aí é muito natural. É natural? Então deixa de pagar para você ver. A dor de cabeça que você vai ter com todas as consequências daquilo que acontece. Eu tenho que tomar um remédio porque o médico prescreveu. Mas tomar esse remédio é algo natural, eu não preciso ter grande filosofia para isso. Não, mas para de tomar para você ver o que acontece. E aí então a gente começa a perceber que tem coisas que a gente faz quase que de uma forma natural e imperceptível, mas tem coisa que a gente não faz que traz consequências dolorosas. Então, na verdade, nós temos que pensar que tanto uma ação que nós realizamos ou uma ação que nós deixamos de realizar vai trazer uma consequência. Cabe a nós agora termos sabedoria para definirmos exatamente quando eu devo agir e quando eu não devo agir. Porque tem situação em que eu não faço e me traz bons resultados. Não faça isso que é errado. E eu pego e faço porque eu sou teimoso. O que vai acontecer? Vem a dor. Então, Joana de Ângeles, ela traz para nós uma frase. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui a frase. Ela diz assim para nós:
Isso ela colocou no livro No Rumo da Felicidade, psicografia do Divaldo. E isso, inclusive, os próprios frequentadores dos Alcoólicos Anônimos usam muito essa ideia. Mas a gente usa também porque ela é para a vida, ela não é para essa ou para aquela situação. Ela diz assim que é indispensável despertares para a responsabilidade e conscientizar-te do que pode fazer, para aceitar o que não podes alterar, modificar o que seja possível de ser transformado e dispor de sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Essa talvez seja a parte mais difícil. Nós temos sabedoria, então nós temos que pautar, na verdade, as nossas decisões a partir de uma referência. Essa referência é para nós o manual de conduta. E nós temos, através daquilo que a doutrina espírita nos apresentou, em especial no Evangelho segundo o Espiritismo, os mais variados ensinamentos pautados nos ensinamentos de Jesus. E lembrando sempre, vocês compreendem que quando eu falo de Jesus, eu não falo daquele que está na cruz, eu não falo daquele que é adorado, eu falo de um professor que diz a forma correta de agirmos para evitarmos situações dessa natureza. Então pensando assim, mas o Evangelho de Jesus, o Evangelho nada mais é do que uma coleção de livros. E esses ensinamentos trazem para nós formas como ele agiu, quais foram as consequências. Na verdade, o Evangelho, muito mais do que um livro religioso, como a maioria das religiões ocidentais, que são cristãs naturalmente, adotam de ficar lendo o Evangelho de joelhos, porque eles são palavras sagradas. Na verdade não, na verdade o Evangelho é um livro de profunda filosofia, que exalta para nós as melhores virtudes e exemplifica através das atitudes que ele teve convivendo com as pessoas daquela época. Então, na verdade, eu não tenho que me ajoelhar e ler o Evangelho enquanto eu estou rezando. Na verdade, eu tenho que olhar para a janela para fora da minha casa e começar a ler olhando para fora. Porque é ali que eu vou aplicar no meu dia a dia. Então, o Evangelho para nós, ele é manual de conduta, não é um livro sagrado, um livro religioso. Porque se for religioso, simplesmente eu vou cair de joelhos e ficar rezando esperando que os céus tragam para mim aquilo que eu preciso. E o Evangelho está dizendo, é isso que você tem que fazer para ser feliz. E não ficar rezando esperando que alguém te dê a felicidade se você não trabalhar por ela. Então vejamos sempre que esse livro, como nós colocamos lá no início do nosso estudo, antes de iniciarmos na verdade o Evangelho segundo o Espiritismo, eu trouxe para vocês a grande importância desse livro. Primeiro porque trouxe para nós uma nova interpretação dos ensinamentos de Jesus. E a resistência que Kardec teve que quebrar quando publicou essa obra. Aí nós conversamos sobre o dogmatismo que ele teve que enfrentar, quando ele teve que lutar contra a oposição daqueles que se achavam detentores das palavras de Jesus e tudo mais. Mas muito mais do que a importância de quebrar essas barreiras, a importância do Evangelho foi exatamente trazer para nós uma nova interpretação da vida. Então hoje nós estudamos o Evangelho exatamente para isso. Eu tenho que aprender a lidar com as mais diversas situações. E esse caso que nós estamos estudando hoje, por exemplo, o bem e o mal sofrer, ele me mostra de que forma é que eu tenho que lidar com a dor. Porque nós podemos perguntar, quem não sente dor moral? A dor moral é aquilo que te faz chorar, é aquilo que te faz ficar angustiado, deprimido, com medo, que te traz insegurança, que te traz revolta. Tudo isso é a dor moral que provoca. Porque a dor física é aquela que te atinge materialmente, mas inevitavelmente ela te atinge também moralmente. Então a dor moral é uma característica do mundo que nós vivemos hoje. Chico Xavier, por exemplo, que nós consideramos uma grande referência no trabalho caritativo que fez, não apenas como grande médium, mas principalmente como homem, no exercício dos ensinamentos do Evangelho, sentia grande dor moral, pela incompreensão das pessoas, pela intolerância, pelo ataque que sofria, por aquilo que a sua liberdade que foi tolhida, pelo compromisso que ele assumiu, porque na verdade como uma pessoa encarnada, ele poderia desfrutar daquilo que existe no mundo, ter uma vida confortável, fazer os seus passeios, conviver com seus amigos. Vocês se lembram, né, daquela passagem que eu já comentei com vocês, das histórias do Chico quando ele queria aprender a tocar piano. Vou contar rapidamente, porque muitos de vocês não ouviram. Ele então contratou uma professora de piano, já que ele adorava música clássica. Marcou então numa certa quarta-feira.
às 4 horas da tarde, todas as quartas, ele teria então aula de piano. E ele estava ansioso para ter a sua primeira aula. E aí então, se preparando, arrumando tudo, Emmanuel apareceu e falou: o que você está fazendo? Estou me preparando para a minha aula de piano. Mas por que você quer aprender piano? Ah, porque eu gosto de música. E você vai deixar aquelas pessoas esperando lá fora enquanto você fica aprendendo música? Vai trabalhar e para com essas coisas. Mais ou menos assim, deixa de frescura e vai trabalhar. E aí então imediatamente Chico, percebendo a intensidade daquelas ideias, daquelas palavras, cancelou as músicas, cancelou as aulas e foi atender as pessoas naquele trabalho de caridade que ele fazia. Então a gente vê que a liberdade de uma pessoa é completamente tolhida muitas vezes porque nós temos ainda aqueles interesses pessoais. Nós temos assim, eu gosto de fazer as minhas coisas, eu tenho trabalho, eu procuro assim, não sou muito disciplinado nesse sentido, mas muitas vezes eu tenho muitas tarefas para fazer. Mas eu penso assim, não, esse momento é meu. Eu vou fazer alguma coisa que está me aguardando no computador, um projeto pessoal, eu vou assistir um programa na televisão, vou fazer uma visita, vou receber uma visita, fazer um passeio. Tem um momento de trabalho, mas tem um momento pessoal. Mas aqueles espíritos que reencarnam com um compromisso muito grande, nesse tipo de trabalho, que é um trabalho de divulgação, um trabalho assistencial, um trabalho caritativo, essa liberdade eles não possuem. Porque quanto mais comprometido ele se encontra, menos tempo ele tem para ele. Porque a sua doação é quase que, a sua autodoação é quase que absoluta. E quantos de nós temos condições para isso? A gente vê Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, lá que trabalhava com os pobres, trabalhava com aqueles que eram os injustiçados e tudo mais. Ninguém fica pensando o que ela fazia nas horas vagas. O que ela gostava de fazer? Quem era a mulher que nós conhecemos como Madre Teresa de Calcutá? Só para poder puxar um pouquinho mais essa ideia humanitária, tem um documentário que eu já trouxe para vocês chamado Nós que aqui estamos, por vós esperamos. É um documentário brasileiro que essa expressão ela se encontra no pórtico de um cemitério. Olha que profundidade, você olha para a porta de um cemitério. Não, mas não é, Silvia, o problema que a gente vê é observar que tem coisas que você pode fazer e tem coisas que você deve fazer. Do tipo de compromisso que ele tinha, a importância do seu trabalho de ser uma referência era prioridade em cima daquilo que ele gostaria. É por isso que eu falo que a gente muitas vezes não valoriza a dor moral que as pessoas sentem, mas todos nós sentimos. Então nesse documentário, Nós que aqui estamos, por vós esperamos, tem uma cena, Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Então tem uma cena que mostra filma o túmulo de um soldado alemão, se eu não me engano, durante a Primeira Guerra Mundial. E mostrando o túmulo desse soldado, de imediato a gente pensa assim, bom, foi um soldado alemão que morreu, bem feito para ele, já que os alemães queriam arrumar encrenca na Primeira Guerra Mundial, como queriam também arrumar na Segunda Guerra Mundial, e arrumaram, né? Então a gente olha para aquele soldado e a gente vê aquele militar no campo de batalha que morreu. Aí nós vamos dizer, foi tarde. Só que esse documentário chama atenção assim. Quem era aquele soldado? Será que ele tinha namorada? Como é que era a casa que ele vivia? Como é que ele se relacionava com os pais? Que tipo de comida, que tipo de música ele gostava? Ou seja, a gente entende que tipo de ser humano é aquele homem que nós simplesmente vemos o soldado. Então a dor moral, e assim como a felicidade também, é algo que atinge a todos nós, muito mais como indivíduos, como pessoas, do que como personagens que a sociedade interpreta que nós vemos. Nós vemos, por exemplo, Divaldo Franco, que é um expoente dentro da doutrina espírita. Porque Divaldo faz isso, porque Divaldo fala aquilo, porque Divaldo foi para tal lugar. Quem é o homem Divaldo? O que ele gosta de fazer quando ele está descansando? O que ele vê na televisão? O que ele gosta de ler? Será que ele não tem liberdade para ser um ser humano com suas próprias preferências? Será que ele tem que viver em função dos outros e não em função de si mesmo? A partir do momento em que ele tem as suas próprias preferências, num mundo como esse, inevitavelmente ele acaba também sofrendo dor moral. Sobre as suas frustrações, sobre aquilo que ele gostaria e não pode, sobre as pessoas que o atacam pessoalmente por ser um representante de uma doutrina. Porque dá a impressão de que ele é uma parede de aço. As pessoas falam, você é um falso. Dentro da própria doutrina nós temos críticas do trabalho que ele faz.
Quando ele pinta um cabelo, então, meu Deus do céu, nossa, porque o Divaldo pinta cabelo, porque o Chico usava peruca. Quer dizer que como pessoa ele não pode ter a sua própria vaidade? Ele não tem o direito de ser um ser humano? Então nós também temos esse nosso direito. E por isso, infelizmente, nós somos atingidos por essa dor moral, pelo fato de convivermos com incompreensão, com intolerância, muitas vezes por tendências nossas mesmos, por vícios. Então nós temos que primeiro compreender qual é a nossa natureza humana. Nós temos direitos e temos deveres. E eu trouxe para vocês uma frase uma vez, uma passagem no filme Gladiador. Eu vou citar de novo porque ela é bastante pertinente para a nossa ideia, para o nosso raciocínio. Então o general Maximus conversava com aquele que era o seu secretário particular, se nós podemos dizer assim, o seu cavalariço, né? Antes dele receber a traição. E aí então ele recebeu a ordem do imperador dizendo que ele deveria cumprir mais uma missão. Aí ele ficou meio assim que inseguro, porque ele já estava para voltar para casa. E aí então ele foi conversar com aquele seu cavalariço. E ele perguntou assim: nós não podemos ir, porque temos mais um compromisso. O que você faz exatamente das coisas que você gosta? Mais ou menos assim. E o cavalariço respondeu: em alguns momentos eu faço aquilo que eu quero, nos demais eu faço aquilo que eu devo. Então essa ideia mostra exatamente para isso: direitos e deveres. Nós temos o direito de buscar alguma satisfação pessoal, mas o nosso dever é muito maior, o dever de resgate. Depois eu pego para vocês e coloco lá, Andréa, que aí é fácil pegar a legenda, e eu pego direitinho a citação, porque ela é muito mais interessante vindo na íntegra, né, e não meio quebrada, como eu falei agora para vocês. Então, na verdade, nós temos, obrigado, Cindy. Então, na verdade, nós temos compromissos muito maiores do que as nossas intenções pessoais. Nós reencarnamos com um propósito de resgate, de crescimento, de produção, de construção, de trabalho, propriamente dito. Só que a maioria de nós acaba encarnando nesse nosso mundo com a ideia de que se encontra num parque de diversões. Eu vim aqui para ser feliz. Porque todo mundo acha que o mundo que nós vivemos hoje é o local onde você vai construir a felicidade. Só que na verdade nós somos espíritos imortais e somos imateriais. Aqui não é a nossa casa. Aqui é exatamente a escola onde nós devemos estar. E como eu já trouxe para vocês aqui, o nosso planeta pode ser visto de várias formas. Alguns se encontram aqui no nosso planeta como se ele fosse um presídio. Você está encarcerado aqui e você vai ser punido, preso nesse lugar. Para outros, é aquela escola, vim aqui para aprender. Estudar muito, tirar as melhores notas, ser bem-sucedido nesse meu propósito acadêmico. Para outros, é o pátio de obras, onde nós temos ali máquinas e ferramentas e muito trabalho para fazer. Tudo isso, naturalmente, dentro do campo moral. E para outros, é aquela grande praia, com coqueiros, com redes, com coquetéis. Acha que veio para ficar deitado apreciando a natureza. E, na verdade, os espíritos lembram que o propósito da nossa reencarnação é exatamente a nossa evolução. E evolução só se dá através do trabalho. Ontem nós falamos sobre egoísmo, lá no nosso estudo do livro Depois da Morte. E nós vimos as tantas e tantas situações em que nós exercemos o nosso egoísmo sem sequer perceber. No trânsito, em casa, pegando aquela coxinha de frango que só tem 2, mas tem 3 querendo e sai briga na mesa do almoço. Um quer ver o jogo, o outro quer ver novela. No trânsito, porque eu quero passar logo e o outro fica me atrapalhando. Então nós somos egoístas de um modo geral, e esse egoísmo acaba criando uma situação muito conflituosa no mundo que nós vivemos, e em vez de aproveitarmos cada oportunidade para o nosso crescimento, nós ficamos arrumando confusão. Ficamos arrumando encrenca para a satisfação dos nossos interesses pessoais. Ou seja, nós brigamos pelos nossos direitos. Eu tenho o direito de ser feliz, mesmo que a minha felicidade destrua a do outro. Eu tenho direito de fazer isso, eu tenho direito de ter, eu tenho direito de ser. Mas a gente nunca se pergunta, mas eu tenho um dever do quê? Quais são os meus deveres? Então, através dessa ideia, aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Se nós priorizarmos mais os nossos deveres, certamente nós vamos construir uma vida mais equilibrada, mais feliz, e mesmo diante do sofrimento nós teremos uma consequência mais favorável. A dor não vai deixar de existir, mas a forma de lidar com essa dor que vai me transformar. Vai me deixar mais equilibrado, mais fortalecido, mais resignado e muito mais sábio também.
para poder tomar as minhas decisões para o futuro que me espera. Já que nós somos construtores contínuos daquilo que nós vivemos, hoje eu estou construindo alguma coisa que hoje mesmo vai me trazer uma consequência positiva ou negativa, amanhã, daqui a alguns anos, para o resto da minha vida. Ou muitas vezes para além da minha existência atual. Então essa sabedoria ela só é desenvolvida através do aprendizado, e o aprendizado vem através da prática do trabalho. Então nós temos que ter muita sabedoria para trabalharmos. A Tina colocou, né, o que eu gostaria de entender é porque temos momentos tão tranquilos e de repente esse estado muda. Isso é chamado, que os espíritos colocam para nós, e Kardec utilizava esse vocabulário, de vicissitudes. Vicissitudes são alternâncias das situações que nós vivemos. Então, na verdade, não é porquê, é o que fazer diante disso. Porquê é porque nós vivemos num mundo que ele é instável. É um mundo que não depende só das nossas atitudes, mas depende dos outros também. E como todos nós vivemos ainda essa fase de desequilíbrio, é natural que alguém, através de uma ideia, de uma palavra, de uma atitude, provoque em nós uma repercussão negativa, ou nós mesmos criamos isso. Então não adianta a gente entender a causa de tudo isso. O importante é o que fazer diante disso. Se eu passo por um momento feliz, um momento tranquilo, eu tenho que aproveitar para me fortalecer, porque depois que vier aquele momento mais difícil, eu já tenho equilíbrio para isso. Imaginemos uma grande embarcação, onde os marinheiros navegam com tranquilidade. Podemos colocar uma caravela, que é mais interessante, ou então um veleiro, onde o vento sopra na direção certa, o mar está tranquilo, e os marinheiros, em vez de fazer os preparativos de cuidar da embarcação, ficam parados tomando sol. Só que de repente o vento muda, vem uma agitação no mar, vem uma tempestade. E todos os preparativos e todos os exercícios que poderiam ter sido praticados naquele momento de tranquilidade não foi. Porque quiseram aproveitar o momento de tranquilidade. Ninguém veio aqui a passeio. Ah, mas eu não me conformo com isso. Manda um e-mail para Deus e fala que você não se conforma. Quem sabe ele te responde. É assim que eu respondo aqui em casa para minha sobrinha. Mas por que as coisas são assim? Vou mandar um e-mail para lá, depois eu te falo. Nós não temos a compreensão das causas de tudo. Aliás, nós não conseguimos nem compreender ainda a condição do nosso mundo hoje. Mas gradativamente a gente vai ampliando a nossa visão. Vemos, por exemplo, que pessoas que vivem em guerra, pessoas que vivem em locais de epidemia, pessoas que vivem na pobreza, pessoas que vivem na opulência em países desenvolvidos, cada um tem ali a sua necessidade e cada um tem o seu compromisso. Se aquele que vive num país desenvolvido não aproveitar essa estabilidade para se desenvolver individualmente, vai ser aquele que simplesmente veio aproveitar ali a praia com os coqueiros, com o coquetel e com a rede para poder apreciar a natureza. Ele não conseguiu fazer nada. E da próxima vez, vem ali então, já que você não soube aproveitar a oportunidade que você teve, então agora você vai ter que trabalhar para sobreviver. A Cinezinha colocou, no sábado tivemos uma apresentação musical com Elizabeth Lacerda, no centro aqui. Uma das músicas que ela cantou, um trecho diz assim: tentar ser feliz sem fazer sofrer. Esse é o caminho, né? Pois é. Porque a nossa felicidade é assim. A nossa felicidade é ter. E muitas vezes, quando nós não temos condições de ter, nós tomamos. E quando nós tomamos, nós provocamos um desequilíbrio, porque nós tiramos aquilo que não nos pertence. E quando eu falo em tomar, não é você pegar um objeto e pegar para você. Muitas vezes é você tomar a oportunidade do outro se expressar, é você fazer com que a sua personalidade se sobressaia sobre a do outro, é você tirar do outro o direito de também ser feliz. Então a gente tem que ter sabedoria e equilíbrio para lidar com essas diversas situações. A Fernanda colocou, né, quanto aos nossos deveres, ficam para mais tarde. Termino depois, né, sem dizer que queremos que o outro fique nos nossos esquemas sem respeitar nele o que ele é. Queremos ser aceitos e não aceitamos, queremos ser felizes e não fazemos a felicidade. Então, na verdade, essa é a conduta que infelizmente nós temos hoje. Então aproveitemos a vida, meus amigos. Se nós tivermos então a oportunidade de nos assistirmos interpretando a nossa própria peça, a peça da nossa vida, façamos um julgamento, como é que nós estamos nos saindo como atores. Será que eu estou interpretando bem? Será que eu estou aceitando bem? Aquela situação que eu estou me rebelando, lá atrás eu percebo que existe uma causa, que eu deveria ter sabedoria para lidar com ela. Então a gente vai dizer assim, mas isso é muito além do entendimento que nós podemos ter. Se nós não podemos entender, como eu falei para vocês, vem a questão da fé.
e é por isso que nós temos hoje uma avalanche de informações que os espíritos trazem a respeito desses assuntos, de sabermos viver bem, de termos equilíbrio, de termos aí, desenvolvermos nossas melhores virtudes, exatamente porque, independente da nossa compreensão clara ou não, a conduta está correta. Se você não sabe por que faz, faça a si mesmo. Confie naqueles que vêm trazer o ensinamento. E vejamos, todas as vezes que nós, a partir de agora, olharmos para o Novo Testamento na Bíblia, olharmos para o Evangelho segundo o Espiritismo, não vejamos ali um livro religioso. Vejamos o manual de conduta, como eu devo me comportar nas situações do dia a dia. Se nós tivermos ali um aprendizado profundo sobre o Evangelho, não tenhamos dúvida de que nós seremos espíritos dos mais elevados, porque esses mais elevados não precisam mais fazer leitura para poder se conduzir. Eles agem por reflexo, simplesmente fazem o que têm que fazer. E isso está tão claro, está tão absorvido, que virou, na verdade, uma conduta natural. O que para nós ainda é uma conduta com resistência, porque para fazer uma coisa eu tenho que abrir mão de outra. E a gente faz aquele biquinho e diz assim, mas eu não queria abrir mão disso. Então a gente vai ter, na verdade, experiências que vão nos conscientizar sobre a importância de cada experiência na nossa vida e das prioridades que nós devemos eleger para alcançarmos esse equilíbrio. E para finalizarmos, a Angelina colocou, às vezes temos o hábito de falar do nosso país. Devemos lembrar que mais difícil do que nosso, existem outros que estão em guerra, outros atos negativos. Ninguém no nosso planeta está isento de passar por essas experiências. A gente acha, por exemplo, que quem vive num país na Europa, um país mais desenvolvido, pegar ali a nossa amiga Flaviana que mora na Suécia, dá a impressão de que os suecos são felizes, que eles não brigam em família, que não tem gente que usa droga, que não tem gente que morre, que a perda de um ente querido na Suécia é diferente da perda da dor de um ente querido na África. As dores materiais talvez não sejam tão ostensivas como nós temos aqui no Brasil, mas as dores morais atingem a todos. É uma característica do mundo de provas e expiações. Dá a impressão de que na Suécia ninguém morre de câncer, por exemplo. Nenhuma mulher perde o bebê durante a gravidez. Nenhuma mulher apanha em casa do marido por causa da violência doméstica. Dores morais são características do nosso mundo. Não nos iludamos com a aparência, porque todos intimamente trazem ali as suas aflições. E é por isso que estão encarnados no mundo de provas e expiações. Ao nos elevarmos dessas atitudes mesquinhas e egoístas que nós temos hoje, certamente nós viveremos não num país diferente, mas num mundo diferente. E esse mundo, as aflições, serão cada vez mais diminutas, até chegarmos na condição em que não viveremos mais nenhuma das aflições que nos atingem hoje. A Fernanda colocou, hoje tive a confirmação de um voluntariado que começarei a fazer. A irmã me ligou querendo saber minha religião. Disse com determinação que sou cristã. Se eu falasse que era espírita, ela não concordaria com a minha inscrição. Omiti e acho que aos poucos, se necessário, chegarei ao tema. O que você acha? A sua religião, a sua crença, Fernanda, é uma convicção pessoal. O que interessa é o trabalho que você faz. Se nós começarmos então a declarar os nossos rótulos, desde que você não mude aquilo que você acredita, se você mantém a convicção dentro de você e trabalha baseado naquilo que você acredita, que você vive, não importa o que é para os outros. A gente tem essa ideia, né, que naquela época da fogueira, os cristãos diziam assim, eu sou cristão e vou morrer por isso. A época hoje é diferente. Não importa no que eu acredito, meu trabalho está bom, então ele que vale para você. A Angelina colocou, observemos o que aconteceu com Malala, não deixou de trabalhar o bem. Olha, Angelina, a gente vê que aquela garota, ela é alguém que veio para fazer a diferença, né? Muitos de nós passamos uma vida inteira em completa indiferença. Vemos então uma garota que do meio de um inferno, que é aquilo onde ela vivia, consegue levar uma mensagem para o mundo. Então a gente vê que tem pessoas especiais, espíritos especiais que vieram para fazer a diferença. E vamos torcer por ela, né? A Silvia colocou, né, mas lá podemos sair e retornar ao lar na paz. Pois é, mas a intensidade das nossas dificuldades, Silvia, ela depende muito daquilo que nós vivemos. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos insegurança para viver de casa. Vai viver isso, por exemplo, lá na Nigéria, que se você colocar o pé para fora de casa, você é estuprada. Metade das mulheres daquele país já foi estuprada. Então por que você não vive lá e vive aqui? Então a gente lembra assim que
cada lugar que a gente vive, nós somos atraídos para ele de acordo com os nossos valores. Nós construímos o país que nós vivemos, nós construímos o mundo que nós vivemos. Mas como eu falei para vocês, materialmente, nós podemos não ter esse problema. Mas as dores morais continuam. Felizes daqueles que não passam por essas necessidades. Se eles têm esse merecimento, é porque fizeram por merecer. Se nós temos que viver num país como o nosso, que tem ali as suas virtudes, mas também tem as suas dificuldades, é porque nós pertencemos a esse tipo de país. Tudo isso temos que considerar com profundidade. Bom, meus amigos, fechando por aqui o nosso bate-papo de hoje, então. Né? A Flávia colocou para nós, a Flaviana colocou, cada um na sua maneira. Né? Você, por exemplo, que trabalha há anos aqui no Pautalk, faz a diferença, ajuda muita gente. Né? Já me ajudou e ajuda muito. Eu fico feliz, porque na verdade o mais ajudado sou eu. Né? Porque se eu não ficasse falando disso todos os dias, eu não teria disciplina para poder fazer as coisas, pelo menos, o menos errado possível. Do contrário, a cabeça ficaria ocupada com outras experiências, com outros desejos, com outras intenções, e certamente uma queda seria profunda. Então, na verdade, vocês estão aqui para me empurrar para fazer a coisa direita, né? Por isso eu agradeço a vocês. E se isso que eu faço ajuda vocês de alguma forma, melhor ainda também. Então a gente